avó sofre abuso aterrador do ex-marido em casa. Fuga imprevista esconde verdade chocante. Helena sentou-se na sua poltrona desgastada, os olhos perdidos nas gotas de chuva que escorriam pela janela. Era uma tarde qualquer no subúrbio. O céu cinza refletia seu coração cheio de lembranças. Durante anos, ela vivera em silêncio, sufocando traumas que agora pareciam querer se libertar. Há pouco, ela havia finalmente encontrado uma rotina tranquila, cuidando dos netos e plantando flores em pequeno jardim. Mas a paz era frágil como cristal. Naquela manhã, um toque na campainha a fez tremer. Quando abriu a porta, seu ex-marido, Ricardo, apareceu como um fantasma do passado. O sorriso que um dia a conquistara agora se transformara em uma máscara de desafio. Ele a olhou com aqueles olhos afiados, prontos para cortar qualquer esperança que ela ainda tivesse. Estou de volta para ficar, disse ele, a voz preenchida de veneno. A tensão aumentava com cada palavra. Helena sentiu o coração acelerar, um nó se formando em sua garganta. Aqueles dias de terror que ela tanto tentara esquecer voltaram em uma avalanche de memórias. Gritos, ameaças e o pavor daqueles olhos. O que estava acontecendo? Ele não deveria estar longe, longe dos filhos, longe dela. A sensação de estar encurralada a tomou. Onde estava uma segurança? Os sonhos de um futuro novo. Tudo ruía, determinada a proteger seus netos, que riam despreocupados na cozinha. Ela decidiu que não poderia permitir que ele os ameaçasse. Com um movimento rápido, trancou a porta e correu até o quarto. Pegou algumas roupas, apanhou os documentos e os escondeu numa bolsa surrada. A adrenalina pulsava nas veias. Ela era mais forte do que antes, mesmo que a sombra dele ainda a assombrasse. A chuva caía em torrente quando Helena saiu de casa, o vento batendo com força no seu rosto. Cada passo que ela dava parecia um eco de seu passado. Mas ela não poderia parar, não agora. A vida dela dependia de sua coragem. Quando chegou à esquina, uma voz familiar a fez parar. Uma mistura de alívio e receio a invadiu. Era a sua amiga Clara, que sempre esteve ao seu lado nas horas difíceis. Helena, o que você está fazendo aqui? Clara exclamou, os olhos arregalados, cheia de preocupação. Helena hesitou, mas sabia que precisava explicar. Ricardo voltou. Ele não vai me deixar em paz. As palavras escaparam como um grito sufocado. Clara a puxou para baixo da marquise. O mundo parecia girar fora de controle e Helena se sentia cada vez mais perdida. Ela apenas queria fugir, escapar das sombras. Mas conforme a chuva se intensificava, outras vozes começaram a surgir. Helena ouviu sussurros, como se o passado estivesse tentando alcançá-la. Sons distantes de risadas e lamentos atravessavam sua mente. Um nó se formou em seu estômago. O que mais ela estava ignorando? Salas, segredos guardados por tanto tempo. Coisas que poderiam destruí-la se viessem à tona. Enquanto mais gotas batiam no chão, ela olhou nos olhos de Clara e sentiu o peso. Sussurro que apenas ela parecia ouvir a fez parar novamente. Era uma voz familiar,
suave como um lamento, ecoando nas sombras. Helena respirou fundo. Até onde ela realmente estava disposta a ir para garantir a segurança de sua família. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Helena respirou fundo, os olhos de Clara fixos nos dela, enquanto a chuva caía como uma cortina de desespero entre as duas. O mundo parecia estar se desintegrando ao redor, mas a urgência da situação empurrava Helena para frente. Contudo, quando ela começou a explicar, uma sensação estranha percorreu seu corpo, como se algo estivesse para acontecer. O coração batia acelerado, e a voz de Clara se tornava um eco distante em sua mente confusa. De repente, um grito cortou o ar. Era agudo, desenfreado. Helena virou-se rapidamente, seu coração disparando. Vinha da direção de sua casa. O som... Helena puxou seu braço. Vamos, precisamos ver o que está acontecendo. À medida que elas corriam de volta para casa, a mente de Helena girava. A imagem de seus netos alegres na cozinha contrastava com o terror que agora cercava. Ao chegar à porta, Helena avistou fumaça saindo pela janela da sala. Um nó se formou em seu estômago. Ela gritou pelo nome dos netos, mas a resposta era um silêncio aterrador. O medo a consumia. Preciso entrar! Gritou Helena, enquanto tentava abrir a porta, mas Clara a segurou com força. Não, espera! E se ele estiver lá dentro? A preocupação da amiga a fez hesitar, mas o instinto materno falou mais alto. Com um empurrão, ela forçou a porta e entrou. A cena dentro de casa era caótica. A mesa estava virada, o sofá derrubado. O cheiro de fumaça era denso, como se o próprio ar estivesse pegando fogo. Helena chamou mais uma vez. Meus netos, onde estão? E então, de repente, uma risada. Era uma risada familiar e agradável. Helena virou-se e o que viu a paralisou. Lúcia e Miguel, seus netos, estavam no canto da sala, em volta de Ricardo. Mas não era o Ricardo ameaçador que ela conhecia. Ele estava ajoelhado, cercado pelas crianças. Uma expressão de alegria no rosto que ela nunca imaginou ver. Estavam brincando, todos rindo. Vovó, olha! Gritou Lúcia, levantando uma caixa de brinquedos. O vovô trouxe presentes. Helena se sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Que mundo era aquele? Ricardo estava ali e tudo parecia calmo. Como se ele não tivesse sido uma fonte de terror por tantos anos. A confusão tomou conta de Helena. Era um truque, um plano. Você não precisa se preocupar, Helena, disse Ricardo com um sorriso. Vi que você não estava bem
e decidi que era hora de voltarmos a ser uma família. A voz dele soava suave, quase persuasiva, arrancando Helena de suas certezas. Vamos começar de novo, juntos. Mas uma sombra de desconfiança assomou. Helena olhou para as crianças, que viam o pai com admirar, e sua mente começou a trabalhar. O que estava realmente acontecendo? Acelerando, ela se lembrou das noites de gritos, das marcas na pele, das promessas que nunca foram cumpridas. Aquela nova versão de Ricardo parecia a construção de um castelo de cartas. Movimento instintivo. Helena ergueu a mão. Parem! Isso não é real! A sala parecia girar e uma onda de pânico a invadiu. Clara sorriu do lado de fora, mas o olhar dela refletia um aviso. Helena precisava tomar uma decisão, mas o que ela deveria fazer? Correr para salvar os netos ou confrontar Ricardo e descobrir o que realmente estava por trás daquela nova fachada? O que você está escondendo, Ricardo? Ela o encarou, os olhos cheios de dor e determinação. O silêncio caiu com um peso. Ele piscou e de repente a expressão dele ficou séria. Você não sabe de tudo ainda. As palavras pairaram no ar, carregadas de tensão, como uma tempestade prestes a estourar. E com isso, o mundo de Helena girou outra vez, abrindo espaço para verdades devastadoras que ela nunca havia imaginado. O que mais estava escondido? O que mais ela não sabia? O destino a aguardava, mas, mais importante, a busca por respostas estava apenas começando. Helena encarou Ricardo, o coração batendo descontroladamente, enquanto tentava processar aquelas palavras. Você não sabe de tudo, ainda. O tom dele tinha mudado, tornou-se sombrio, uma sombra que encobria aquele momento que deveria ser alegre. O que estava escondido? O que ele queria dizer? A sala parecia girar, enquanto Helena olhava para Clara, a amiga que sempre a apoiou. Mas a expressão de Clara havia mudado. A preocupação havia dado lugar a uma frieza. O que estava acontecendo? A risada das crianças ressoava como uma alucinação, enquanto o passado de Helena, que ela pensava ter superado, começava a desmoronar. Diante dela, de repente, um estrondo ensurdecedor ecoou da cozinha. Os olhos de Helena se alargaram. O que foi isso? Lúcia e Miguel olhavam para o canto da sala, suas expressões desenhando uma mistura de surpresa e descrença. Ricardo também se virou, mas havia uma inquietação em seu olhar, uma tensão que nunca estivera presente antes. Antes que alguém pudesse responder, uma sombra brotou da escuridão. Um homem alto e robusto entrou, roupas escuras, expressões ameaçadoras. Helena nunca o vira, mas algo nisso a deixava enjoada. Ricardo se pareceu como uma criança. A confiança desapareceu e o medo genuíno se apossou dele. O que você está fazendo aqui? A voz de Ricardo saiu quase como um grito. O novo homem apenas sorriu, um sorriso satisfeito, como se tudo aquilo fosse parte de um plano maior. Então, o entendimento começou a se formar na mente de Helena. Você trabalha para ele? A voz de Helena mal saía, tremia
enquanto olhava para Ricardo. As crianças não entendiam. A tensão no ar as deixava inquietas, mas ainda assim, um brilho de inocência iluminava seus rostos. Não, não, isso não pode ser, Clara sussurrou. Os olhos de Helena viajaram de Clara para Ricardo, buscando por alguma verdade nos olhos daquele homem que um dia fora seu amor. Mas não havia nada ali. Apenas toque na verdade, Helena. Eu fiz o que era preciso, respondeu Ricardo, mas sua voz soava vazia, desprovida de qualquer emoção que pudesse convencer. A situação tornou-se surreal. O homem avançou e Helena sentiu um frio na espinha. Vocês não entendem, não. É uma simples ameaça. É a proteção que você nunca soube que precisava. Ele apontou para Ricardo, que estava quase encostado na parede, seu semblante totalmente alterado. Proteção? Quem você pensa que é? Helena desafiou, a adrenalina a impulsionando. Você está mexendo com a minha família. Você não se atreva. O desespero e a raiva borbulhavam. Mas a verdade não parecia clara. Com um movimento rápido, o homem deu um passo à frente. Vocês não estão a salvo. Nunca estiveram. Ricardo esteve quieto por muito tempo, mas agora as coisas têm que mudar. A voz dele era grave, como um trovão que antecede a tempestade. Helena viu os olhos de Ricardo se encherem de pavor, mas havia mais ali. Ele parecia quase aliviado, como se de alguma forma essa situação o libertasse de um fardo. Ricardo, o que você sabe? O que ele quer? A pressão aumentava. A sala estava carregada de tensão. Ele hesitou por um instante, e isso a consumiu com ansiedade, um cabelo arrepiado na nuca. Mas antes que ele pudesse responder, o homem avançou novamente, e então uma luz estourou atrás deles, como um relâmpago. O barulho do vidro se quebrando preencheu o ar. Quando o silêncio se instaurou, Helena piscou os olhos e olhou para Ricardo. A cara dele estava mais confusa agora, quase perdida. O que aconteceu com a gente, Ricardo? O que você escondeu? As palavras saíram como um sopro, enquanto seus netos observavam tudo em choque. Antes que ele pudesse responder, um grito atravessou a distância, um apelo familiar que congelou o sangue nas veias de Helena. Vovó! A voz de Miguel ecoou, mas não era apenas um grito de alerta. Havia algo mais, algo que a fez gelar. Vovô está! Ele está! Ela não podia ouvir. O mundo à sua volta começava a desmoronar. A cena se desenrolava em câmera lenta. Tudo o que ela conhecia estava prestes a mudar. O barulho do vidro quebrando era apenas o começo. A tempestade se aproximava e a verdade que Ricardo abafara finalmente começava a emergir. Helena engoliu a seco. O futuro que ela sonhava parecia mais distante do que nunca. E agora ela tinha que escolher: confiar em um homem quebrado ou enfrentar o desconhecido que se aproximava rapidamente. As respostas estavam escondidas nas sombras e ela precisava encontrá-las antes que fosse tarde demais. Helena engoliu a seco. O futuro que ela sonhava parecia mais distante do que nunca. E agora ela tinha que escolher: confiar em um homem quebrado ou enfrentar o desconhecido que se aproximava rapidamente.
As respostas estavam escondidas nas sombras e ela precisava encontrá-las antes que fosse tarde demais. O silêncio na sala era intenso, cortado apenas pela risada inocente das crianças. Lúcia e Miguel continuavam sem entender a gravidade do momento, enquanto o homem mantinha um sorriso de sapato novo. Vocês não sabem o que está para acontecer, e logo todos vocês vão entender. Helena olhou fixamente para Ricardo, buscando respostas nos olhos cansados dele. O que você escondeu? O que esse homem quer de nós? A pergunta pairou no ar, carregada de desespero e confusão. Nesse instante, a janela estourou com um estrondo, como se o próprio céu estivesse atacando. Vidros voaram para todos os lados e a luz ofuscante do dia foi substituída por uma escuridão profunda. Helena cobriu os olhos e uma risada maníaca ecoou pela sala. Decidi que já era hora de revelar a verdade. Uma figura familiar surgiu das sombras. Era a mãe de Helena, Marta, com um olhar que misturava raiva e tristeza. Helena mal conseguia acreditar. Mãe, o que você está fazendo aqui? Suas palavras eram um sussurro, uma mistura de alívio, e o homem a acompanhou como uma sombra. Você achou que podia escapar da verdade, Helena? Está na hora de encarar seu passado. Seu tom era cortante. Helena sentiu o coração gelar. Turbilhão de memórias, de dor e abandono a invadiu. Você sabia sobre tudo isso? Helena sussurrou, ainda sem acreditar. Marta balançou a cabeça, os cabelos desgrenhados balançando como um rabo de cavalo emaranhado. Eu fui obrigada a ir embora para proteger você, para proteger todos nós. O ar ficou pesado. Clara estava paralisada, a expressão congelada em choque. Helena, o que isso significa? O que ela quer dizer com proteger? As palavras de Clara ecoaram como um chamado para a ação. Você não conhece nem metade da história, insistiu Marta, apontando para Ricardo. Ele não é o que parece. Tudo isso, essa volta é um jogo, e eu voltei para salvar você. Acredite em mim. Mas antes que qualquer um pudesse processar a reviravolta, a sala começou a tremer. Um estrondo profundo vinha de dentro da casa e uma luz vermelha brilhante começou a piscar como um farol de emergência. O homem riu, o sorriso se expandindo. A hora chegou, Helena. É o momento que você nunca esperou. E nesse instante, algo incrível aconteceu. A parede da sala se partiu, revelando um mundo novo atrás dela. Uma espécie de túnel pulsante de energia e luz. Helena teve que se agarrar nos móveis para não ser puxada. Não! O que é isso? O medo tomou conta, mas também havia uma curiosidade, um chamado embriagante. Marta olhou diretamente nos olhos de Helena, antes de dar um passo em direção ao buraco. Se você quer salvar suas crianças e desfazer esse ciclo de dor, precisa saber a verdade. E essa verdade está ali. Helena hesitou. O que havia naquele portal? Abriria novas portas ou a levaria a um abismo sem volta? O que mais ela não sabia? E quando olhou para Ricardo, viu a expressão de desespero no rosto dele. E isso a fez questionar tudo novamente. Eu não posso deixar você ir.
gritou Ricardo, estendendo a mão, como um afogado buscando um salva-vidas. Mas Helena já estava diante da luz pulsante. Sabia que a decisão era dela. Era hora de enfrentar o passado, seja qual fosse a verdade. E com um último olhar para seus netos, ela respirou fundo e deu um passo à frente, sem saber o que aguardava. O eco de suas escolhas ressoava como um trovão. O destino fora de seu controle, mas a esperança ainda ardia. O inesperado aguardava por ela naquele túnel, e a única certeza era a dúvida do que estava prestes a se revelar. Helena respirou fundo, o coração acelerado, enquanto se aproximava do túnel pulsante. A luz vibrante emanava poder, um chamado irresistível. Lúcia e Miguel estavam ao lado, seus olhares cheios de curiosidade e medo. Vovó, o que é isso? Perguntou Miguel, os olhos sem piscar. Mas Helena não tinha respostas. Antes que pudesse dar um passo, a estrutura da casa se iluminou novamente com um brilho intenso. E então, a figura familiar de Marta, sua mãe, que parecia tão distante, conquistou todo o espaço. Mãe, o que você sabe que eu não sei? Uma onda de emoções a inundou. Raiva, decepção, amor. Esse não era o momento. Você precisa entender, Helena. Isso é maior do que você imagina. A voz de Marta tremia e Helena podia sentir a verdade ameaçadora balançar no ar. A tensão ficou palpável. Quebrada, atrás de Marta começou a se expandir, revelando um cenário ainda mais grotesco. Havia silhuetas dançando nas sombras, uma multidão que parecia se aglomerar, e vozes murmurando, repetindo um nome: Helena. Quem são essas pessoas? A pergunta escapuliu dos lábios de Helena. Eles têm a ver com você, minha filha, disse Marta, enquanto seus olhos se dilatavam, cheios de preocupação. A verdade que vai surgir aqui não é só sobre Ricardo, mas sobre todos nós. Então algo incrível aconteceu. O homem que estava ao lado de Ricardo se aproximou e uma expressão de satisfação tomou conta de seu rosto. É isso que você queria esconder, Helena. Da hora de revelar sua verdadeira herança. Ele olhou para Marta e um sorriso involuntário brotou. Você não achou mesmo que eu deixaria isso para trás? Deixaria que tudo acabasse assim? A cena continuava a mudar. De repente, Helena sentiu um frio cortante. E a luz do túnel pulsou de maneira alarmante. O que está acontecendo? Lúcia e Miguel se abraçaram, inseguros e perdidos. Ricardo acabou de abrir a boca para responder, mas um eco de risada distante o silenciou. A atmosfera tornou-se pesada quando a figura da mulher surgiu no centro da sala. Era ninguém menos que Clara, em um estado que Helena nem mesmo reconhecia. Eu sempre soube, ela proclamou, seus olhos fixos em Helena com uma mistura de medo e determinação. Eu sempre soube quem você realmente é. O quê? Como assim? O choque cortou na voz de Helena. Você não é só uma avó comum. Você possui um poder, um legado que não pode ser ignorado. Cada palavra dela parecia um golpe e o mundo em volta começou a se contorcer. Clara apontou para o homem misterioso. E ele está aqui para coletar o que é dele.
A herança que é sua, Helena. O chão tremeu sob eles. Helena não podia acreditar. A verdade estava se desdobrando como um pesadelo, e sua mente girava a mil. Não, isso não pode ser. Você está mentindo. As palavras saíram em um sussurro incapaz de esconder seu pânico. A figura do homem aproximou-se mais, seu olhar penetrante. Apenas aceite, Helena. É a única forma de evitar que o que está por vir consuma todos vocês. O que ele estava dizendo? Um legado? Qual legado? E por que Clara estava envolvida nisso? Precisamos ir, agora. Marta gritou, segurando o braço de Helena. Mas, na verdade, era a vez de Helena decidir. Ela olhou para os rostos confusos de Lúcia e Miguel, e a dor no coração fez dela um nó. Ideias de proteção e maternidade lutavam na mente, mas a urgência a puxava como um imã. Antes que pudesse decidir, a luz do túnel explodiu em cores brilhantes. Era como se uma porta mágica se abrisse e todas as promessas e verdades deixassem escapar uma onda de energia. E então, refletindo essa luz, o homem sorriu. No final você vai entender, Helena. Você nunca esteve no controle. Ele deu um passo atrás e a sala parecia girar ao redor, a realidade começando a se desvanecer. Com um movimento brusco, as paredes começaram a se fechar. As sombras da casa eram distorcidas e as vozes começaram a ecoar. Helena ficou paralisada, um temor profundo apertando seu peito. As crianças gritaram e a casa estava se despedaçando ao redor dela. Mãe, tudo o que você fez, toda a sua dor, foi só o começo. E antes que pudesse perceber, o chão sob seus pés começou a desmoronar. Não, não! E então, no meio do desespero e da luz, Helena se viu em um lugar desconhecido, cercada por figuras familiares e desconhecidas, todas sussurrando seu nome. O que havia acontecido? O que era real? A verdade que ela buscava estava perdida na escuridão, e a única coisa que restara era a pergunta que ecoava: quem realmente era Helena? As opções diminuíam, enquanto se via afundar em um abismo de mistérios. Helena respirou fundo, o coração acelerado, enquanto se aproximava do túnel pulsante. A luz vibrante emanava poder, um chamado irresistível. Lúcia e Miguel estavam ao lado, seus olhares cheios de curiosidade e medo. Vovó, o que é isso? Perguntou Miguel, os olhos sem piscar. Mas Helena não tinha respostas. Antes que pudesse dar um passo, a estrutura da casa se iluminou novamente com um brilho intenso. E então, a figura familiar de Marta, sua mãe, que parecia tão distante, conquistou todo o espaço. Mãe, o que você sabe que eu não sei? Uma onda de emoções a inundou. Raiva, decepção, amor. Esse não era o momento. Você precisa entender, Helena. Isso é maior do que você imagina. A voz de Marta tremia e Helena podia sentir a verdade ameaçadora balançar no ar. A tensão ficou palpável. A parede quebrada atrás de Marta começou a se expandir, revelando um cenário ainda mais grotesco. Havia silhuetas dançando nas sombras, uma multidão que parecia se aglomerar e vozes murmurando, repetindo o nome: Helena. Quem são essas pessoas?
A pergunta escapuliu dos lábios de Helena. Eles têm a ver com você, minha filha, disse Marta, enquanto seus olhos se dilatavam, cheios de preocupação. A verdade que vai surgir aqui não é só sobre Ricardo, mas sobre todos nós. Então algo incrível aconteceu. O homem que estava ao lado de Ricardo se aproximou e uma expressão de satisfação tomou conta de seu rosto. É isso que você queria esconder, Helena. Está na hora de revelar sua verdadeira herança. Ele olhou para Marta e um sorriso involuntário brotou. Você não achou mesmo que eu deixaria isso para trás? Deixaria que tudo acabasse assim? A cena continuava a mudar. De repente, Helena sentiu um frio cortante e a luz do túnel pulsou de maneira alarmante. O que está acontecendo? Lúcia e Miguel se abraçaram, inseguros e perdidos. Ricardo acabou de abrir a boca para responder, mas um eco de risada distante o silenciou. A atmosfera tornou-se pesada quando a figura da mulher surgiu no centro da sala. Era ninguém menos que Clara, e num estado que Helena nem mesmo reconhecia. Eu sempre soube, ela proclamou, seus olhos fixos em Helena com uma mistura de medo e determinação. Eu sempre soube quem você realmente é. O quê? Como assim? O choque cortou na voz de Helena. Você não é só uma avó comum. Você possui um poder, um legado que não pode ser ignorado. Cada palavra dela parecia um golpe, e o mundo em volta começou a se contorcer. Clara apontou para o homem misterioso. Ele está aqui para coletar o que é dele, a herança que é sua, Helena. O chão tremeu sob eles. Helena não podia acreditar. A verdade estava se desdobrando como um pesadelo, e sua mente girava a mil. Não, isso não pode ser! Você está mentindo! As palavras saíram em um sussurro incapaz de esconder seu pânico. A figura do homem aproximou-se mais, seu olhar penetrante. Apenas aceite, Helena. É a única forma de evitar que o que está por vir consuma todos vocês. O que ele estava dizendo? Um legado? Qual legado? E por que Clara estava envolvida nisso? Precisamos ir. Agora! Marta gritou, segurando o braço de Helena. Mas, na verdade, era a vez de Helena decidir. Ela olhou para os rostos confusos de Lúcia e Miguel, e a dor no coração fez dela um nó. Ideias de proteção e maternidade lutavam na mente, mas a urgência puxava como um ímã. Antes que pudesse decidir, a luz do túnel explodiu em cores brilhantes. Era como se uma porta mágica se abrisse e todas as promessas e verdades deixassem escapar uma onda de energia. E então, refletindo essa luz, o homem sorriu. No final você vai entender, Helena. Você nunca esteve no controle. Ele deu um passo atrás e a sala parecia girar ao redor, a realidade começando a se desvanecer. Com um movimento brusco, as paredes começaram a se fechar. As sombras da casa eram distorcidas e as vozes começaram a ecoar. Helena ficou paralisada, um temor profundo apertando seu peito. As crianças gritaram e a casa estava se despedaçando ao redor dela. Mãe, tudo o que você fez, toda a sua dor, foi só o começo. E antes que pudesse perceber, o chão sob seus pés começou a desmoronar. Não! Não! E então, no meio do desespero e da luz, Helena se viu em um lugar desconhecido, cercada por figuras familiares e desconhecidas, todas sussurrando seu nome.
O que havia acontecido? O que era real? A verdade que ela buscava estava perdida na escuridão. E a única coisa que restara era a pergunta que ecoava: quem realmente era Helena? As opções diminuíam, enquanto se via afundar em um abismo de mistérios. Diante dela, uma figura com um manto escuro se destacou. Helena! A voz soava como um eco de algo que já havia ouvido. Você tem um legado, mas não é o único. Você não sabe, mas a verdade sobre o que realmente aconteceu também envolve a sua mãe, Marta. Como você sabe disso? Helena questionou, os olhos arregalados. Porque eu sou seu pai. As palavras reverberaram naquelas paredes vazias e o mundo de Helena desabou novamente. Ela nunca havia conhecido seu pai. Nunca soubera que a dor que carregava tinha raízes ainda mais profundas. O choque a atingiu como um soco. O que você está dizendo? Marta me escondeu de você para protegê-la, mas agora é minha vez de protegê-la. Sua mãe não é a única a ter segredos. A herança que você carrega não é apenas mágica, é mortal. Desesperada, Helena olhou para as crianças. Miguel, Lúcia, não ouçam. Mas elas estavam paralisadas, atordoadas com a revelação. E quando voltou sua atenção ao homem, ele se adiantou, a máscara de poder começando a escorregar. Haverá mais revelações antes que isso tudo acabe. E Helena, a escolha é sua. As consequências do seu legado se desenrolarão em breve. Você não pode escapar. Helena ficou paralisada. O mundo ao seu redor parecia girar, enquanto a verdade do homem a atingia como um raio. Você, meu pai, isso não é possível. A incredulidade a consumia. As crianças estavam quietas, os olhos arregalados, tentando entender a confusão. Sim, Helena, eu sou seu pai, e nossa história é muito mais complexa do que você imagina. A voz dele soava firme, mas havia uma hesitação que não conseguia ignorar. Marta, por outro lado, estava em pé, a expressão repleta de dor e arrependimento. Eu fiz o que precisei fazer para protegê-la, disse ela, e a frustração a fazia parecer ainda mais frágil. Tinha que ficar longe, você não entenderia. As palavras de Marta ressoaram em sua mente. Helena sentiu como se estivesse perdendo o chão. Então, de forma abrupta, o homem avançou, o olhar fixo em Helena. Mas a verdade é que o que está escondido é muito mais perigoso. A herança que você carrega não é só poder, é uma maldição. Uma maldição? O temor se espalhou pelo corpo dela. O peso daquela revelação a oprimia. O que você está dizendo? Helena, escute. Ele gesticulou para a sala em tumulto. O que você não sabe é que a sua mãe fez um acordo. E esse acordo agora está voltando para cobrar seu preço. Antes que pudesse reagir, um som alto cortou o ar. O estrondo que parecia vir de dentro da casa. O chão tremeu e outra figura surgiu rapidamente do túnel que se formara atrás. Deles, um homem alto e imponente com um olhar frio e calculista. Era Ricardo. Você não deveria estar aqui, gritou o homem do manto escuro, a expressão mudando rapidamente para uma mistura de surpresa e raiva. Acordos são feitos para serem respeitados.
Helena sentiu o coração disparar. O que estava acontecendo? Acabava de descobrir que seu pai estava vivo, que havia uma maldição atrelada à sua família. E agora Ricardo, o ex-marido, que ela pensava estar fora de sua vida, havia retornado. Ricardo, que você tem a ver com isso? Tudo! Ele gritou, o rosto distorcido por um amargo sorriso. Eu sou parte do passado que sua mãe não levou em conta. Faz parte do acordo dela, da herança que você não entende. Num instante, as sombras na sala começaram a dançar, projetando formas ameaçadoras que se lançavam contra as paredes. Os sussurros aumentaram, uma cacofonia de vozes que se misturavam ao pavor que dominava o ambiente. Miguel e Lúcia se abraçaram, o medo cravado em seus olhinhos. Helena queria proteger os netos, mas a verdade estava se desenrolando diante dela como um pesadelo. O que vocês fizeram? Helena gritou, as palavras ecoando por entre os estrondos que preenchiam o ar. O que está acontecendo com a nossa família? Você precisa escolher, Helena, disse Ricardo, o tom dele agora mais profundo e sinistro. Você não sabe, mas a escolha que sua mãe fez pode destruir todos vocês. Se você não tomar uma atitude, será consumida pelo que está por vir. E então, num movimento brusco, o homem de manto avançou. Você tem um poder que pode quebrar este ciclo, mas também tem um preço. A escolha deve ser feita agora. Antes que pudesse compreender o que isso significava, uma onda de energia começou a fluir pela sala, envolvendo tudo em uma luz intensa. Helena sentiu o pânico crescer, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. "O que você está fazendo?" gritou, mas suas palavras foram perdidas no caos. Com um último olhar para as crianças, que pareciam perdidas em um mar de confusão e medo, Helena decidiu. E naquele momento, algo estourou dentro dela. Uma compreensão profunda, como se todas as peças começassem a se encaixar em seu lugar. O preço da verdade e do poder estava prestes a ser revelado, e ela precisava estar pronta para o quê? Vinha. O mundo ao seu redor começou a desvanecer e a luz a envolveu. "Helena!" O grito de Marta ecoou, mas foi como se estivesse longe. E enquanto tudo se dissolveu, a última imagem que ela teve foi de uma mão estendida em direção a ela, uma escolha que mudaria tudo. Quem realmente seria Helena quando a poeira assentar? Helena respirou fundo, o coração acelerado enquanto se aproximava do túnel pulsante. A luz vibrante emanava poder, um chamado irresistível. Lúcia e Miguel estavam ao lado, seus olhares cheios de curiosidade e medo. "Vovó, o que é isso?" perguntou Miguel, os olhos sem piscar. Mas Helena não tinha respostas. Antes que pudesse dar um passo, a estrutura da casa se iluminou novamente com um brilho intenso. E então a figura familiar de Marta, sua mãe, que parecia tão distante, conquistou todo o espaço. "Mãe, o que você sabe que eu não sei?" Uma onda de emoções a inundou. Raiva, decepção, amor. Esse não era o momento.
Você precisa entender, Helena. Isso é maior do que você imagina. A voz de Marta tremia e Helena podia sentir a verdade ameaçadora balançar no ar. A tensão ficou palpável. A parede quebrada atrás de Marta começou a se expandir, revelando um cenário ainda mais grotesco. Havia silhuetas dançando nas sombras, uma multidão que parecia se aglomerar, e vozes murmurando, repetindo o nome: Helena. Quem são essas pessoas? A pergunta escapuliu dos lábios de Helena. Eles têm a ver com você, minha filha, disse Marta, enquanto seus olhos se dilatavam, cheios de preocupação. A verdade que vai surgir aqui não é só sobre Ricardo, mas sobre todos nós. Então algo incrível aconteceu. O homem que estava ao lado de Ricardo se aproximou, e uma expressão de satisfação tomou conta de seu rosto. É isso que você queria esconder, Helena. Está na hora de revelar sua verdadeira herança. Ele olhou para Marta e um sorriso involuntário brotou. Você não achou mesmo que eu deixaria isso para trás? Deixaria que tudo acabasse assim? De repente, o chão tremeu sob eles. Uma luz intensa começou a girar, dançando como fogo. Helena olhou em volta. Seus netos gritaram, e a sala parecia se desfazer enquanto tudo ao redor começava a se escurecer. Não, não, isso não pode estar acontecendo, exclamou Helena, apavorada. As crianças se agarraram a ela e, nesse momento de desespero, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. A parede que parecia se abrir agora começou a se fechar e uma sombra surgiu. Uma figura que parecia uma mistura de todas as suas inseguranças e traumas. Era uma mulher, de cabelos escuros e olhos penetrantes. Helena, ela falou com uma voz suave, mas carregada de uma intensidade que a fez tremer. Helena sentiu que a conhecia, mas não sabia como. Sua verdadeira origem está em jogo agora. Mãe? A confusão tomou conta de Helena. Não era Marta, mas sua avó, uma mulher que ela nunca conheceu, mas sempre ouvira histórias. Sim, sou eu, disse a mulher. Você não pode ignorar o que herdou. O que está acontecendo agora é porque o tempo de escolher chegou. A verdade que você teme vai mudar tudo. O homem no manto escuro se apressou em interromper. Você não deve ouvi-la. Isso é um truque. Mas Helena estava fixada na figura familiar. Sua avó, que parecia tão real e tão distante ao mesmo tempo. Eu vou ajudá-la, Helena. A herança que você possui não é apenas mágica. É uma conexão com cada mulher da sua linhagem. Uma força que está sendo sufocada. Justo nesse instante, Ricardo se lançou para a frente. A verdade não vai mudar o que já está perdido. Você não sabe nada sobre o que aconteceu. A tensão explodiu em um silêncio ensurdecedor. Era quase palpável, um nó apertado na garganta de todos os presentes. Lúcia e Miguel olhavam para a avó e para o pai, os olhos confusos, sem entender a gravidade do momento. Você tem que escolher, Helena. É agora ou nunca, gritou a avó. As palavras dela ecoaram, ressoando na mente de Helena como um sino. E então, em um movimento rápido e inesperado, Ricardo se virou, apontando para Marta. Ela mentiu durante anos. As verdades que você guarda não são apenas suas, são minhas também. A revelação cortou como uma faca, e o olhar de Marta desmoronou.
Aquelas palavras foram um golpe direto na confiança de Helena. O que você quis dizer com isso? Mas a avó interveio de imediato. Sua presença poderosa. Helena, isso é tudo uma armadilha. Você precisa confiar em sua intuição. A verdadeira conexão da sua família está correndo perigo. Nesse momento, o espaço começou a girar. As vozes se tornaram um turbilhão. Helena olhou para os netos. Os rostos mesmos. A confusão mútua entre avó e filhos. Um passo, um gesto, um movimento poderia desatar toda aquela confusão e revelar a verdade que até então havia permanecido nas sombras. Mas seria essa verdade capaz de protegê-los? A sala começava a desvanecer, e no eco da luta, Helena se viu em frente a um abismo que iluminava tudo à sua volta, cada escolha refletida em suas mãos. O que estava prestes a ser revelado mudaria para sempre o que pensava saber sobre si mesma e a sua história. Era preciso agir. A urgência crescia. Ela estava prestes a tomar uma decisão que poderia selar o destino de todos. Mas qual seria o preço dessa escolha? Helena respirou fundo, o coração acelerado enquanto se aproximava do túnel pulsante. A luz, vibrante, emanava poder, um chamado irresistível. Lúcia e Miguel estavam ao lado, seus olhares cheios de curiosidade e medo. Vovó, o que é isso? Perguntou Miguel, os olhos sem piscar. Mas Helena não tinha respostas. Antes que pudesse dar um passo, a estrutura da casa se iluminou novamente com um brilho intenso. E então, a figura familiar de Marta, sua mãe, que parecia tão distante, conquistou todo o espaço. Mãe, o que você sabe que eu não sei? Uma onda de emoções a inundou. Raiva, decepção, amor. Esse não era o momento. Se expandir, revelando um cenário ainda mais grotesco. Havia silhuetas dançando nas sombras, uma multidão que parecia se aglomerar e vozes murmurando, repetindo um nome. Helena. Quem são essas pessoas? A pergunta escapuliu dos lábios de Helena. Eles têm a ver com você, minha filha, disse Marta, enquanto seus olhos se dilatavam, cheios de preocupação. A verdade que vai surgir aqui não é sobre Ricardo, mas sobre todos nós. Então, algo incrível aconteceu. O homem que estava ao lado de Ricardo se aproximou e uma expressão de satisfação tomou conta de seu rosto. É isso que você queria esconder, Helena. Está na hora de revelar sua verdadeira herança. Ele olhou para Marta e um sorriso involuntário brotou. Você não achou mesmo que eu deixaria isso para trás? Deixaria que tudo acabasse assim? De repente, o chão tremeu sob eles. Uma luz intensa começou a girar, dançando como fogo. Helena olhou em volta. Seus netos gritaram e a sala parecia se desfazer enquanto tudo ao redor começava a se escurecer. Não, não! Isso não pode estar acontecendo! Exclamou Helena. As crianças se agarraram a ela e nesse momento de desespero, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. A parede que parecia se abrir agora começou a se fechar e uma sombra surgiu, uma figura que parecia uma mistura de todas as suas inseguranças e traumas. Era uma mulher de cabelos escuros
e olhos penetrantes. Helena. Ela falou uma voz suave, mas carregada de uma intensidade que a fez tremer. Helena sentiu que a conhecia, mas não sabia como. Sua verdadeira origem está em jogo agora. Mãe? A confusão tomou conta de Helena. Não era Marta, mas sua avó, uma mulher que ela nunca conheceu, mas sempre ouvira histórias. Sim, sou eu, disse a mulher. Você não pode ignorar o que herdou. O que está acontecendo agora é porque o tempo de escolher chegou. A verdade que você teme vai mudar tudo. O homem no manto escuro se apressou em interromper. Você não deve ouvi-la, isso é um truque. Mas Helena estava fixada na figura familiar, sua avó, que parecia tão real. Ela lançou para frente. A verdade não vai mudar o que já está perdido. Você não sabe nada sobre o que aconteceu. A tensão explodiu e o silêncio ensurdecedor era quase palpável. Um nó apertado na garganta de todos os presentes. Lúcia e Miguel olhavam para a avó e para o pai, os olhos confusos, sem entender a gravidade do momento. Você tem que escolher, Helena. É agora ou nunca, gritou a avó. As palavras dela ecoaram, ressoando na mente de Helena como um sino. E então, em um movimento rápido e inesperado, Ricardo se virou, apontando para Marta. Ela mentiu durante anos. As verdades que você guarda não são apenas suas, são minhas também. A revelação cortou como uma faca e o olhar de Marta desmoronou. Aquelas palavras foram um golpe direto na confiança de Helena. Desde quando você sabia? O que você está escondendo, Ricardo? Helena sentiu a adrenalina correr, confusa e apavorada. Você não faz ideia do quanto de dor sua mãe e eu passamos. Ele continuou, os olhos fixos em Marta, como se não houvesse mais ninguém na sala. Ela fez um pacto, um acordo com forças que você nem imagina. E eu faço parte desse acordo. O mundo de Helena estava desmoronando. Marta balançou a cabeça, tentando negar. Não, não, isso não é verdade. Ela parecia presa em sua própria teia de mentiras. Você precisa entender, Helena. O homem do manto escuro interrompeu, sua voz soando agora com um tom de urgência. A linhagem de todas vocês é mais poderosa do que imaginam, mas também mais perigosa. E alguém está vindo para recuperar o que é dele. Antes que pudesse ofegar, um som de risada ecoou atrás deles. Uma risada que parecia longínqua, mas familiar. E então, uma sombra cresceu. Uma figura conhecida. Você pensou que poderia escapar, Helena? Era Clara, sua amiga. Mas algo estava diferente. Os olhos dela eram frios, comprometidos. Clara, você? O choque a atingiu como um raio. Você sabia de tudo isso? Claro que sabia. A voz dela era cortante, quase triunfante. E sou a única que pode ajudá-la agora. Mas, Helena, a questão é, você está disposta a fazer o que for necessário? A sala começou a girar e Helena ficou tonta. Uma traição, uma verdade devastadora. Até quem ela achava que era seu apoio
estava envolvida na escuridão. E no meio do caos, a pergunta ecoava em sua mente: E se tudo que eu pensei que sabia sobre a minha família estivesse errado? Helena olhou para os netos ao seu lado, imitando um espelho de incertezas. O que ela escolheria agora? O que estava por vir? Uma sombra maior se aproximava, e ela só tinha um momento para decidir. Horas que tudo se desmoronasse de vez. A escolha precisava ser feita. Mas o que isso significava para o futuro deles? Helena sentiu um frio cortante na espinha ao olhar para aqueles que amava. O caos ao redor parecia estar em câmera lenta. Os rostos de Lúcia e Miguel espelhando confusão e medo. O homem no manto escuro, que se identificou como seu pai, estava prestes a revelar segredos que poderiam desmoronar tudo o que conhecia. Helena, você precisa decidir. A voz de sua avó soou firme, atravessando a tempestade emocional. O que você escolher agora mudará o destino de toda sua linhagem. Estamos todas ligadas por este pacto. A sala estava aquecida por uma energia estranha, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Helena olhou para Ricardo, que agora estava mais em choque do que nunca, e em um impulso buscou apoio nos olhos de sua mãe. Marta respirou fundo. Um brilho de esperança lampejou em seu olhar. Se revela, Helena. Você só precisa estar disposta a encarar. Você é mais forte do que pensa. Use isso. Com a determinação crescendo, Helena respirou fundo e olhou nos olhos dos netos. Se eu fizer isso, não será apenas por mim. Fazer a coisa certa envolve aceitar a verdade e enfrentar o passado. A força em suas palavras fez Lúcia e Miguel assentirem lentamente, como se compreendessem a gravidade do momento. Ricardo, percebendo a mudança, tentou se aproximar. Você não sabe o que está fazendo. As consequências, você não pode fazer isso. Mas a olhadela firme de Helena traçava um caminho claro. A manipulação não funcionava mais. Chega! Gritou Helena, seu olhar fixo em todos na sala. Tô farta de mentiras e sombras. É hora de enfrentar o que foi. Escondido, a ancestralidade dela pulsava em suas veias. Com um movimento decisivo, ela se virou para o homem do manto escuro. Se você tem um legado para mim, então venha. Estou pronta para enfrentá-lo. O que quer que isso signifique, estou disposta a arcar com as consequências. O homem sorriu, um sorriso que misturava respeito e prazer. Muito bem, Helena. A escolha foi feita. Prepare-se para a verdade. No instante seguinte, a sala explodiu em luz. E um vento forte a envolveu, como se o próprio universo estivesse se desdobrando. Os rostos ao redor se distorceram. Tudo parecia desvanecer como um sonho. Um som ensurdecedor ecoou, enquanto Helena sentia a presença de sua herança emergir. O que antes eram sombras agora se tornavam formas visíveis. Suas ancestrais dançando ao redor, saudando-a. Você pertence a este legado, gritaram em uníssono. Descubra quem você é, e você se libertará de todas as amarras. E assim, em meio à luz que a envolvia, Helena se viu em um local diferente, cercada por rostos conhecidos e outros que pareciam uma miragem.
mas a certeza ardente em seu peito a guiava. Agora era somente o começo. Ela estava prestes a descobrir sua verdadeira essência. Um brilho ofuscante a empurrou para frente, enquanto o eco de suas ancestrais fornecia força a cada novo passo. Lúcia e Miguel estavam a salvo atrás dela, e ela tinha uma nova luz para guiá-los. A sala mágica estava se dissipando, mas a conexão com sua família nunca havia sido tão forte. E enquanto a luz diminuía em um último flash, Helena prometeu a si mesma que nunca mais se esconderia das verdades. Com um coração renovado e uma cabeça cheia de respostas, ela estava pronta para o novo capítulo de sua vida. Agora é a sua vez de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a crescer ainda mais. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final eletrizante. E faça seu papel. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.